Sejam bem-vindos a mais um túnel de vento conduzido por esta figurinha de seu nome Roberto Gamito, uma figura esférica, circular ou cilíndrica se apontarem os olhos para o microcosmos do baixo ventre, onde se acoita aquele menino em torno do qual se erigiu a religião, sim, é uma religião chamada falocentrismo. Não digam nada, ia perguntar por vocês, mas há uma relação. São um pouco dos episódios que distam entre o começo e este, para que eu me erija enquanto sacerdote de uma empatia que não existe. E a empatia, ao contrário de Deus, está em todo o lado, até na descrição de um canal de YouTube política, que eu já vi há coisa de dias. Eu, se não vejo uma empatia num parágrafo, digo, o que é que aconteceu à humanidade? Vocês conseguem escrever meia dúzia de palavras, falta-vos a imaginação, não conseguem, o que é que... Se ao menos houvesse dezenas de milhares de verbetes no nosso dicionário, ou noutros que vocês rapinam vocábulos às línguas bárbaras, se ao menos houvesse mais palavras, eu já usei, basicamente, imagina, mas vou ter que utilizar a empatia? Porra, privilégio caiu um bocadinho. Agora o Trump também matou o privilégio, quando o alicerça para certas pessoas, que não deixa de ser engraçado se a comédia estivesse viva e não neste estado moribundo em que nos pede um cigarro e nós só temos o Icos. A minha questão, para começar neste regime salutar onde a alegria não se ingra, eu que saiba que, apesar de ter uma forma circular, cilíndrica, esférica, sei lá se vocês sabem geometria, onde é que vocês têm passeado a mão? No esquiço, no corpo de uma mulher que tem curvas e contracurvas, parece uma função trigonométrica, e dizem logo, Roberto, o que é que tu foste dizer? Estou com tesão e desanimado ao mesmo tempo, pois não gosto de matemática, mas amo a mulher e é assim que eu me sinto diante de uma professora de matemática mamalhuda com aquelas curvas. Vou ser obrigado a pagar uma explicação para entabular conversa com esta mulher farta de conhecimento. Vocês pensavam que eu ia adornar mais uma vez a marotice, mas a marotice já está armada. Têm de exigir um bocadinho mais dos vossos humoristas. De mim não me peçam mais porque eu estou no cume, eu estou nos píncaros. Eu sou uma espécie de pavão que subiu ao telhado e faz aquele grasnido. O pavão, vamos lá ver uma coisa, pouco se tem criticado o pavão, muito pelo contrário, nos livros de empreendedorismo às vezes aparece o pavão como se fosse uma figura, mas não vamos por aí. Mas o que é que eu quero dizer? Vocês já ouviram um pavão? É um pouco como uma cigarra, um pouco por culpa das fábulas que dizem o canto da cigarra. É gente da cidade que nunca ouviu. Isto tem um nome. O barulho que a cigarra faz tem um nome e eu já o disse aqui em episódios lá para trás e agora não me recordo. Aliás, há dois verbos. Vejam bem, a cigarra era tão importante há uns séculos que precisamos de dois verbos para caracterizar o que é que esta gaja faz. Mas não era cantar. Aquilo é um barulho tão estridente que eu parece que estou numa fábrica onde sou desumanizado das 9 às 5 e depois daí para a frente é empreendedorismo para bem do meu país. E uma coisa é desumanizar para fins lucrativos da minha pessoa, sociedade individualista. Agora, se é para bem do progresso, seja isso o que for, essa abstração que andamos a passar de boca em boca como se fosse um jogo juvenil em que o sexo é incompreendido, aquilo que levamos todos os dias via internet não nos dá garantias de um calor e andamos todos fechados como se fôssemos no Japão, cada um no seu casulo de betão. É lá saber do mundo, fecho-me aqui, parece um ataúde lá no cimo, no 20º andar. Constroem-se cemitérios em altura. É isso que são os prédios no Japão e noutros sítios onde o sexo é já uma lenda para picha murcha. Anteriormente, em que o macho fazia passear o sangue até ao vergalho e eriçava, e aí parecia um semi-meridiano de carne com vista a ser o Marco Paulo ou Marco Polo, dependendo se é macho ou fêmea, ou se quer ir dizer cenas ao Kublai Khan, ou Genghis Khan da altura, ou caralho, não é? Vamos lá ver, já estamos aqui a misturar muita coisa. Há vontade de partilhar o mundo novo ao mundo antigo ou vice-versa, porque os bárbaros
E os civilizados depende sempre da perspectiva, porque o bárbaro não acha que é bárbaro. Ai, os bárbaros estão a entrar na cidade, diz o poeta grego Cavafis. Se tem calma, deixa-te estar calado, deixa ouvir o bárbaro. Eu já estou farto de poesia. Se o gajo soubesse que a poesia não ia dar em nada, no sentido em que ninguém liga, a não ser que, ninguém fode um poeta. Há quantos anos pergunta às mulheres vivazes de carnes fartas e de pernas destrancadas, há muito que se deixaram descriptografar pelo egiptólogo mais à mão. Quando é que foi a última vez que foderam um poeta? Digam. Eu gosto muito de poesia. O gajo começa ali a mandar versos e a gaja, desertificaste-me, cona. E torna-se ativista do ambiente graças à poesia e depois dizem-me, só pode haver poesia ativista, mesmo quando desertificamos uma cona. E é por isso que o poeta desertifica a cona, para bem do mundo. Mas, em consequência e muito prática, o pissalho não ganha horas de voo em pássara alheia. E isto, enquanto humano e enquanto humorista, que eu faço horas num lado e faço horas no outro, é como nos Estados Unidos, mesmo o professor precisa ter 2 ou 3 trabalhos e o comediante é filósofo. Mas é preciso que vocês pensem. Caso contrário, isto é só para rir. Está tão mal na habitação, vamos lá ver que a comédia tem que partilhar despesas com a tragédia, o pensamento e etc. E às tantas é um sarau de disparates. E é por isso que a comédia não pode ser só aquilo que vocês acham que é. Cacho de pássaros cujo nome nos foge. Somos ornitólogos, vejam bem vocês. A generalização. E depois olham para o ar, é só pássaros. É só pássaros. Há milhares ou milhões de espécies. Há pessoal tipo Darwin que foi para a cona da mãe, para os Galápagos ou lá para ver tartarugas e tentelhões. Um tentelhão não sei o quê. E depois vocês olham para tudo. Vocês... É um pássaro. É um pássaro. Para quê? Vocês dizem-se ornitólogos. Para que é que vocês querem binóculos se não sabem depois o nome dos bichos? Passei-me com um catálogo. Isso é a mesma coisa que eu vou a uma Zara e vou com um catálogo da La Redoute. Onde é que há esta roupa? Esta roupa não se faz. Mas eu digo, tenha lá calma, posso parecer estúpido e não vou negá-lo. Não tenho arcabouço mental para expor aqui um contraditório, mas digo-lhe uma coisa que eu vi nos livros. A moda é cíclica. Arranjo-me uma cadeira que eu espero até que a moda convirja a esta roupa que está aqui. Eu depois digo-lhe, já que temos tempo, digo-lhe uma coisa, vocês têm uma sorte do caralho, a Zara. Já vamos aí. Vocês têm uma sorte do caralho porque Eva, costela de Adão, que previamente foi barro, e já podemos fazer esta genealogia macabra. Deus é criador, mas depois também se tornou sei lá o quê, e Deus envelheceu à nossa imagem ou vice-versa, envelhecemos os dois e a dias do Apocalipse estamos a partilhar o mesmo lar, que é o cadáver de Deus. Como se fosse um grande cachalote branco. Mais uma interpretação da Moby Dick. Hoje estamos assim. Se vocês apanham, se não apanham. São putas estagiárias, como se houvesse outro tipo. Porque quando não há arrogância, somos sempre estagiários, putas ou não. No sistema capitalista somos todos putas, se descascarmos o verniz da nossa profissão. Eu sou advogado, eu sou médico, e depois chega à casa todo escavacado, fodido. E pensa assim, mas será que eu sou médico ou será que eu sou uma puta? Eu sou uma puta. Depois verifica os orifícios, se estão a apresentar desgaste, se não. Ou se precisam de ser calibrados consoante a eficácia do momento. O gestor apresentou-lhe uns gráficos, os novos hieróglifos da eficácia, e um gajo, olha segundo estes gráficos, vocês que estão todos corcundas graças ao peso da consciência e o peso da culpa e o peso que é carregar merdas mesmo com peso, coisas que o peso da culpa e o peso da consciência não é medida em Newton. E isto nem levando com 3 ou 4 maçãs no alto da pinha, ou mesmo com o ananás, supondo que o ananás é uma trepadeira. Não é uma trepadeira, houve um tempo que o ananás era muito valorizado. Sim, sabes o que é valorizado hoje? Devias levar com latas de ananás na pinha. Para perceberes, nós somos o que comemos. E se eu só como a tua mãe, trata-me com respeito e agora vai para a cama dormir, mas antes xixi. Se eu te apanho a mijar na cama, digo-te uma coisa. Já tens idade para aparecer num filme pornográfico. Porque tu tens mais de 40 anos, E isso é uma vergonha. Vergonha, agora a sério, é chegar a uma idade provecta com o
pau solícito, um pau alfabetizado para o amor, para os calores, não é relações adiabáticas, como diz a termodinâmica, essa disciplina da física. Uma relação adiabática é uma relação que não há trocas de calor. E eu digo isto às vezes, quando estou ao balcão, isto se a minha namorada não souber que uma coisa é adiabática, nem se passa calor, isto é só um esfrega-esfrega para tentar apocar as leis da física. E ninguém me passa cartão, diz, ai, o maluco. E depois há um gajo, olha, sabes, como é que te chamas? E ela, opa, eu gosto é de pessoas empáticas, e lá vão para a cama. E é por isso que eu não consigo compatibilizar-me com a fêmea genérica. A fêmea genérica quer empatia, quer um homem disponível, não sei para quê, como se fosse um item para ela vasculhar mentalmente e fisicamente, e às vezes espiritualmente, quando temos assim uma coisa à nossa volta, e eu às vezes estou no chão, levanto-me logo. Não quero que confundam a aura com o contorno na giz, porque um gajo, sendo alentejano, está sempre sujeito a permanecer um bocadinho mais deitado, seja onde for, seja no Alcatrão, seja na praia, e quando dá conta, está um polícia a contornar a giz. Digo-lhe, oh amigo, eu não morri. Assim, mas eu agora vim para aqui, não vou deixar o contorno no meio. Está aí com essas pernas gordas, isso qualquer dia, vou fazer só o contorno das pernas. Há quantos anos não fode? Tal e tal. Contorna-me a picha a giz porque a picha está morta. Vida sexual decadente. Ora, isto não é verdade porque eu sou um fudilhão, mesmo palavra que é repescada dos anais de Rabelais. Sou um fudilhão praticante, ponho a lábia em discurso e depois levo-a para a cama. Pôr em prática o evangelho, pois Deus é amor. Deus é amor, seja dentro, seja fora, seja na padaria, seja onde for, na igreja. Há pessoas menos talhadas para perceber as interpretações corretas da Bíblia, supondo este cenário, apanham-me a fornicar, seja quem for, em idades legais, na igreja. E depois, o que é que tu foste fazer? E eu digo, meus amigos, primeiro é claro, se tu chegaste a esta idade, 30 e tal anos, és jornalista, diante de duas pessoas a foder, dizes o que é isto, tenho muita pena por ti. Segundo, Deus é amor. A Bíblia foi alvo de milhares de interpretações. Esta foi a minha. Esta é a minha verdade e, por favor, vamos à segunda e se quiseres podes entrar, pois vivemos numa sociedade aberta, mas não a ponto de fodermos por aí além. A não ser que haja muita tatuagem no corpo e aí, pronto, parece que é uma ligação a um preconceito. É um enxumaço verbal que eu fiz aqui, não há ligação nenhuma. Se calhar há virgens tatuados que dizem, mas eu pensei que até em encher o corpo de tatuagens e a minha vida sexual ia por aí assim, pedia empréstimos ao banco para encher o corpo de passarada. Pois não sabe o nome. Cotovias e carpas e às tantas é a Arca de Noé possível. A Arca de Noé, uma interpretação possível, a Arca de Noé é meia dúzia de gajos tatuados, cada um com não sei quantos pares de animais. Em vez da Arca de Noé, era o bote Noé. Já que estamos aí na Bíblia, ganda Eva, é isto que eu queria dizer. Se não fosse a Eva, comer não é maçã, de facto na Bíblia não diz o fruto, mas nós gostamos da maçã porque há muitas histórias à volta da maçã, é o Jardim das Hespérides, a cena do Hércules, que eu já fiz num episódio há centenas, quando isto ainda era só som, e que continua a ser, mas eu gosto de apresentar uma trajetória. Eu sou um gestor, eu sou um primeiro-ministro. Não tenho atenção que antes era assim, mas agora continua a ser. Ok, só estava a dizer que há a possibilidade de um arco narrativo. Só que o que é que acontece? Há o arco narrativo, mas só que nesta história a metamorfose é interdita. Logo temos de permanecer os mesmos e é por isso que as pessoas mais sábias são os homens-estátua. Se o movimento é uma farsa, deixe-me estar aqui, encham-me isso aí de moedas que eu daqui a bocado tenho de ir comprar tabaco. Mas como se és um homem-estátua, então põe-me um cigarro nos beiços. Aquela cena dos filmes americanos, passa o oxímetro, se é americano, será que é um filme? Estou a brincar, isto era uma brincadeira à Seinfeld. Já repararam que se um gajo se olha ao espelho e pensa, foda-se, quem é este cabrão? E no outro dia peguei na marreta, como aquele gajo na Vorten, que entretanto se matou, segundo reza a parangona, pego no coisa e pá, parte do espelho e depois alguém entra-me em casa. São dois. Agora tens 7 anos de azar. Eu nunca parti um espelho e fui azar até agora, também mais azar, menos azar. Mas um gajo é sempre surpreendido pelo reflexo. Como, sou isto. E um gajo até ajeita o cabelo. No meu caso é uma ficção, dado que aqui a penugem da cabeçorra está em diminuendo. Eu vou morrer depilado em matéria de cabeçal. Quando estiver num caixão vão olhar para mim. Então isto é um nenuco adulto. E eu levantar-me-ei, pois pedi um dia, graças à irmã do Tartaruga Genial,
para mandar as pessoas todas para o caralho. Eu quero o dia do meu enterro, não é? Depois de 10 anos eu não vou a um torneio de artes marciais, eu estou assim em vida, não fui atlético a ponto de distribuir papos em coreografias de Bruce Lee. Peço um dia, adeus, preciso de um dia para ir a um torneio de artes marciais. Tu... Tu agora morreste, pensas que és o Bruce Lee, então, mas o que é que vais fazer? Vou apanhar num focinho para saber o que é a vida. Não, tu estás morto. Mal chego, digo, eu preciso deste dia. Ainda não entraste bem, salvo seja, preciso para apanhar as pessoas todas. Eu morri, só quero é ver a vossa cara. Voltando à Eva, graças à Eva, comeu o fruto indiscriminado, não sabem o que é. Eu sou uma pessoa tímida. Se comesse fruta, então, porra, não saía de casa, tornava-me japonês. Tens de comer mais fruta, diz a minha mãe e o nutricionista, que às vezes é igual. Ao longe não consigo distinguir a minha mãe e o nutricionista. É aquele que gritar mais alto é a minha mãe. Aquele que disser, são 60 paus. Em princípio não é a minha mãe. Isso é uma burla, digo eu. Não, eu sou nutricionista. Isso é uma burla, digo eu. Você diz que é bom agora, daqui a 5 anos diz que não. Por isso vou esperar até que a dieta alentejana seja aquilo que eu tenho de comer. É pão, presunto, azeitona, chouriço. Mas isso vai-lhe encurtar a vida. Vai-me adicionar anos de boa vida. Eu quero lá se viver até aos 150 anos como foi apanhado numa escuta o Putin e o gajo da Coreia. Possivelmente de viver até aos 150 anos, para quê? Para vocês nem com a vossa vida governam-nos. Quero é uma ditadura mais larga, porque os gajos estão-se a dar conta que estão a chegar aos 70 anos, alguns já têm, já está a ficar apertado para fazer um apocalipse em condições. Rebentamos tudo, mas a nível cinematográfico é muito bonito naqueles minutos e depois, pronto, está feito. Eles querem uma peça ao relantim, querem um apocalipse ao relantim. Aparecem ideias e depois há ali esperanças em que um gajo está a carregar a arma e está a limpar o arcabuz. Há quanto tempo vocês não ouviram esta palavra, arcabuz? Um gajo da Revolução Francesa que levantou o dedo do caixão, ganda gaja. Há dias a minha namorada estava a ler, é a parte que eu mais detesto nela. Mulher emancipada e agora está a ler, qualquer dia descobre que eu sou uma merda. Via livro, está lá mesmo uma citação, Roberto é uma merda. Quando um gajo vê o nosso nome no livro, é uma figura má, e pensa, será que esta pessoa que eventualmente há aqui duas pessoas no meio, ela passou informação e eu sou este gajo? Eu sou este Roberto desta empresa que é um fudilhão, é um homem tóxico, parece um retrato, não digo robô, mas é um retrato orgânico da minha pessoa. Que mentira, mas aproveitando esta aba aberta, foi graças a Eva que comeu o fruto, apareceu a vergonha e depois começaram a vestir-se. Eu tenho mandado e-mails a todas as marcas de roupa. Continuem um bom trabalho, como eu vi no documentário A Conspiração Consumista. A roupa serve para duas coisas, para vestir e para mandar para sítios desertos e preencher as margens dos países pobres. Entretanto, uma pessoa vai a uma praia desses países e o que é expectável? Um mar de Adidas. E isto é muito bonito porque se fosse há uns anos, há umas décadas, isto parece uma paisagem surrealista. Agora é só capitalismo. Isto enche as medidas de forma que o alfaiate olhe para mim, não lhe posso fazer nada e eu também não, pois eu não sou Messias, digo-lhe eu, e ficamos a rir e depois cada um paga o seu. Não somos amigos de lado nenhum, isto foi só uma forma de entrar no tema. Graças à Eva é que vocês se podem passear por aí afora. Graças à Eva é que há strippers. Caso contrário, era só uma mulher nua. Nudistas, não havia lingerie, uma pessoa não olhava de esguelha e marotamente para as lojas de lingerie. Olhamos, eu não sei o que é isto. Vou em frente, vou comprar chocolates e gomas para adoçar a vida. Grande parte das lojas deixava de existir. Às tantas só havia tabernas. Estávamos mal? Perguntam vocês. Não estávamos. Levaríamos muito mais com a mama na boca, com a picha na boca, e às tantas, assim, logo nos primeiros dias, acabava logo aquele teatro vanguardista em que um gajo se senta nas primeiras filas. Eu agora tenho bué de medo de sentar-me nas primeiras filas quando vou ver teatro, porque há sempre a possibilidade de ser uma peça vanguardista em que há gajos despidos, gajas, pronto, ainda é como o outro, e quando dou conta tenho uma pila a rodar a um palmo do meu nariz. Eu sei que a minha vida é longe de ser aquilo que eu esperava para ela, mas porra pá, será que eu mereço ter um pénis a relupiar qual helicóptero a um palmo? Porque dá-se o caso de ele não manobrar bem e levo com uma picha no nariz.
o tempo está gelado, há salas frias, o nariz está frio, pode causar uma lesão do nariz. E eu chego depois ao médico, como é que eu lhe explico? Eu estava a ver arte vanguardista, sabe? Ele veio com a glande na ponta do nariz. Vai ter que andar com umas palas. E depois vou explicar o que é que te aconteceu com isto das escadas, o que é que estavas a jogar à bola? Não, veio com um marsapo na ponta do nariz. És paneleiro, não, gosto é de ver arte. Um gajo apoia a cultura e é esta a paga, leva com uma picha no nariz. Parece uma situação hiperbólica, mas isto acontece nos nossos teatros, nas nossas plateias. Agora, particularizando, fui ver uma ópera bufa, uma ópera para fazer rir, interpretação de Ulisses, de Joyce, e o que é que sucede? Gostei muito da peça, por acaso gostei bastante. Há várias imagens que me ficaram guardadas. Não fiz memórias, como os influencers que estão a viver uma coisa. Isto é uma memória, não. Tu não és um disco rígido, tu não sabes o que guardas. Por isso, leva-me este caralho que amanhã vais-me esquecer. É isto que eu digo, depois é mal compreendido. Mais uma vez, a falta que a poesia faz. Diante de uma frase inesperada e inusitada, nós não temos arsenal, não temos aparato crítico para as esventrar. Regressando ao momento da peça em que uma atriz olha para mim como se fosse uma sniper e diz: amigo, protege as costas. Após ter caído um gajo que alegadamente levou uma bala. Foda-se! E isto ficou marcado a ponto de no final haver lá um espetáculo de luzes em que, como eu estava nas primeiras filas, tive que fechar os olhos e eu assim, foda-se. Se eu abro os olhos e esta puta me aparece no colo e eu, foda-se, não tenho notas para lhe pôr nas cuecas. É isto que eu estava a pensar. Esta é a segunda parte, pois eu puxei o fio do microfone e isto ficou sem som. E às tantas, para precaver, mais vale mandar abaixo e gravar uma segunda parte que não há de ser muito longa. Gostei desta peça de teatro. Há uma cena em que está um corpo a rodar num guindaste muito lentamente enquanto em baixo a atriz está a falar da vida. A forma como eu interpretei, sinto pruridos, que é raro neste podcast. Começa como uma espécie de ritual animalesco onde se testa onomatopeias. É uma espécie de pré-fala, não se entende nada a não ser um caldeirão de onde eventualmente a palavra pode surgir. Sempre uma banda em palco, uma harpa. E dei-me conta, porra, as harpas são bué da grandes. Como é que um gajo transporta, neste caso uma gaja transporta uma harpa? Aliás, deve haver vários tamanhos de harpa, mas aquela era gigante, aquilo, não sei o peso daquela porcaria. Começou com um balbucio, um antes das palavras, e depois entre as palavras, os diálogos, há ali uma paródia, qualquer palavra, mesmo o disse, que é informativo de que está a decorrer um diálogo, e o diálogo muitas vezes é o porta-estandarte do entendimento, mas o disse, quando é repetido várias vezes, deixa de ter qualquer significado, volta a um estado, digamos, primitivo que foi elucidado no início da peça. Tentam-se ali várias formas de interações e chega a um diálogo frenético em que todas as palavras se acotovelam, dando um resultado muito próximo ao inicial. E a interpretação que eu retiro saloiamente, se não houver silêncio. E mesmo assim, por vezes não, sempre ficamos aquém. Com certeza, em não havendo silêncio, não havendo uma pretensão de chegar à música, e mesmo a música durante a peça é criticada, há várias quebras em que, não sei se o termo correto é quebra da quarta parede, comigo foi, mas com a banda não sei que termo é o correto. A banda parece que é um adorno, não há contacto, mas há um momento em que há interação em que um ator entra como se a música estivesse acima da palavra, mas também a música pode, nos dias de hoje é claríssimo, pode ser instrumentalizada. Deu a volta, saímos de um balbucio primitivo, são só sons, estalidos, onomatopeias, um beatbox de primitivo. Começa a palavra, há pausas, há diálogos, há monólogos. No fim tudo se cruza, três personagens a falar, mas a não se ouvir. E à medida que o espaço entre as falas de cada personagem, de cada ator e atriz, vai diminuindo, aquela superposição de deixas parece-me explicitar. Ao não haver tempo, silêncio, o silêncio é o ouvido a precisar de espaço para mastigar o que o outro diz. É não havendo silêncio, não havendo espaço, o ouvido não serve de nada, é um bibelô na nossa pinha. E o resultado parece-me idêntico ao inicial. A palavra que surgiu com o propósito
de nomear, de nos aproximar das coisas, afastou-nos. Este é o entendimento que eu tive. O que é que eu posso dizer mais? Entretanto, saiu um Cabaré Rabelais, um Duchamp, um Aquiles, um Roberto Gamito, um Evangelho segundo o Vergalho, que terá 2 versões. A primeira versão é de improviso e sairá outra, não sei quando, de reescrita. No debate entre a estética e a escrita, eu fico no terceiro lado, que é a reescrita. Que é uma brincadeira linguística. Quem é mesmo da escrita não é da escrita, é da reescrita. Escrever, qualquer um escreve. Voltando um bocadinho atrás, lancei também um Tubarão Negro. Saíram muitas coisas. Sairá este, o Túnel de Vento. Saiu o Tertúlia de Mentirosos, a segunda conversa com o Guilherme Fonseca. Eu acho que está uma conversa muito boa para quem gosta mesmo de comédia. Fomos a fundo em certos temas que já foram aflorados, quer no Túnel de Vento, quer no Tertúlia, quer até no Actian, que é o podcast onde eu paulatinamente me desdobro num tema, num tom ensaístico, que tenha que ver com a comédia, pelo menos foi para aí. Tem ido para aí, esse tem sido o vetor e parece-me que é isso, apesar da ideia inicial, se ouviram o primeiro episódio, tinha outras nuances, mas em vez de complicar, parece-me que é preferível simplificar dentro das possibilidades dessa pretensão. Tem mais coisas, vou-me mentalizando que o Tertúlia de Mentirosos tem de ter um fim. É algo que me rouba tempo. Talvez para a próxima semana saiam muitas emendas em um soneto. Há sim um peixe fresco e há de ser outro. Eu tenho muita coisa escrita e o peixe fresco vai-me angustiar se eu não conseguir pôr. Por exemplo, desde que apareceu o Manuel Vieira, eu tenho carradas de coisas escritas. Agora já não é o momento certo, pensando no engajamento. Pronto, fica só ali. Que é uma coisa que me parece mais ou menos possível, ainda que o Manuel Vieira não seja possível na medida em que ele está cá há muito tempo, só que agora é que foi tido em conta. Que não deixa de ser engraçado uma pessoa que reitera uma personagem durante 20 anos e agora é que é visto como novidade. Há qualquer coisa aqui de trabalho hercúleo dentro dos moldes da paródia. Eu gostava de falar com ele, mas talvez fora disto. Parece-me que ele está tão dentro da personagem que preciso que ele esteja de fora. Parece que há aqui um entendimento que está a ser descurado. A personagem dele naquele tempo era uma coisa e agora é outra. E pelo facto de às vezes ser tão próximo a figuras ditas reais que estão na política a fazer carreira, há aqui um curto-circuito. E também desmonta aqui qualquer coisa da realidade e qualquer coisa da comédia e qualquer coisa da arte. Por exemplo, a fotografia, é aquela que me vem à cabeça, é muito amiga do contraste. Quanto maior o contraste, mais facilmente a ideia sobressai. E aqui parece-me que houve um curto-circuito. Ele, durante muito tempo, realmente era o contraste máximo. E agora é muito próximo a certas figuras. Depois dá-se aqui o caso de a figura humorística, que é amiga da hipérbole, é aquela que diz as coisas mais acertadas. O que demonstra que o modelo que servia como base da realidade está num patamar de loucura que o comediante já não consegue jogar esse jogo. Não dá para ser mais insensato porque figuras como o Trump ou como o André Ventura já estão no cume da insensatez. O facto de ser sensato cria esse contraste. A sensatez devia ser o lugar comum e isso provoca, claudica as mentes. Não temos, parece-me, gramática para entender já uma personagem como a dele, num período em que os humoristas recuaram todos e não há compromisso em nada e foram todos para o lado do entretenimento. O Manuel Vieira apresentou-se como a única escolha da contracultura e alguém que diz às vezes não é verdades inconvenientes, pois nós não conseguimos chegar à verdade. Apresentar as coisas fora do molde. As fórmulas mediáticas estão gastas, estão insonsas, não têm verve. Num cenário como o nosso, em que o mundo está a claudicar, seja no humor, seja no parlamento, as coisas equivalem-se neste detalhe. Andamos a fugir aos temas que interessam. Está cada vez mais claro. No programa dos Geirinhas, como aparece uma figura como Rui Tavares, do Livre, a falar da questão das ambulâncias e o Montenegro a rir. Está bem que a comédia é subjetiva, mas isto não é uma piada. Porque se ele entende aquilo como uma piada, então a realidade é que é a piada e ao comediante cabe dizer outra coisa que não a comédia convencional. Qualquer coisa a ser apurada. Não me perguntem o quê, porque eu tenho de acabar o episódio. Há de si mais coisas.
Tive ideias para mais 2 ou 3 coisas esta semana, a juntar às outras 1000, e está-me aqui a angustiar a este ponto. Então o mundo vai acabar tendo eu milhares de ideias na gaveta. Um bocado chato, não é? Não é tanto pelo mundo, é mais por mim. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.